E venceu o time que quis vencer o jogo. Mais do que isso, né? Venceu o time que tem qualidade para vencer o jogo. Venceu o time em que a diretoria prioriza o seu elenco, ao invés de realizar sonho de jogador. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Essa live aqui é uma live de celebração. Vamos celebrar. É, nação, tem tricolor aí jogando a realidade para muita gente, né? Tem tricolor sendo sincero, sendo realista. Concordo plenamente aí do que Dezão falou, né? Venceu aquele time que procurou vencer. Não é que o Flamengo fez uma atuação de galo, uma atuação fantástica, amassando o Fluminense. Não, longe disso. Foi um jogo bem parelho, mas Flamengo bem desfalcado, né, pessoal? Flamengo, muitos desfalques, inclusive até no aquecimento perdeu mais um jogador, que foi Gonzalo Plata. Mas mesmo assim o Flamengo manteve seu padrão de jogo. 70% de posse de bola, agredindo o adversário, subindo as linhas, marcando pressão. Eu acho que o Flamengo está pecando só na parte de finalizações. O Flamengo poderia ser mais incisivo, ter mais jogadas centralizadas, não só jogadas laterais, né? O Flamengo está rodando muito essa bola ali na lateral e não está sendo mais objetivo. Isso aí é um fato. Agora os torcedores do Fluminense estão revoltados e com razão. Seu melhor jogador deixa o clube e o presidente faz uma coletiva de celebração para agradecer, para exaltar o jogador. E no Flamengo não tem isso não, viu, Dezão? E Gerson foi embora e a gente meteu o pé na bunda, não tem muita conversa não. Não quer? Tem quem queira. Vem outro. Isso aqui não tem isso de celebrar não. E vocês sabem, né? Quem perde quem vai perder é o jogador, né? Só que pelo lado do Fluminense, quem perde é o time, né? E o time ainda exalta o jogador, faz uma celebração. Isso aí deixou os torcedores tricolores revoltados com razão, né, pessoal? Temos que assinar embaixo, né? Vamos ver o que foi que Dezão falou aí, esse pós-jogo, né? Flamengo e Fluminense, só do Flamengo venceu com gol de Pedro, né? Mais uma vez, Pedro sendo decisivo, né? Crédito do vídeo, sentimento tricolor, link na descrição. Vamos lá. A segunda derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos celebrar a terceira derrota seguida do Fluminense nos últimos 3 jogos. Vamos celebrar o terceiro jogo seguido que o Fluminense não faz um gol sequer. Vamos celebrar que o Arias, nesse momento, tá com o rabo cheio de dinheiro e eu tô aqui puto pra caralho. Enquanto o Arias está realizando seu sonho de jogar na Inglaterra. Vamos celebrar. Essa live é uma live de celebração. Vamos celebrar. Vamos todos celebrar. Vamos todos celebrar aqui nessa live de hoje. O Fluminense segue sem o John Arias. Diziam os gados, os abutres, os baba-ovo de jogador. O Fluminense segue, André. O Arias não era nem tão bom assim, chegaram a dizer alguns, né? O presidente ontem falou que o Fluminense perdeu o Assis, o Washington, perdeu o Conca e seguiu, né, a sua história. É verdade. Ele só esqueceu de falar que teve reposição para esses atletas, né? Ele só esqueceu de falar que ano passado o Fluminense ganhou um jogo sem o John Arias e mais de 14 partidas com a ausência do colombiano. Preocupante, viu, pessoal? Os torcedores se preocupantes, viu? Vamos celebrar. Vamos celebrar. Renato Gaúcho. Treinador covarde. Te exaltamos tanto. Te elogiamos tanto. Parece que a soberba subiu a tua cabeça, né? Você tava meio cabisbaixo, tava meio deprê, tava meio down, meio out, né? Out the side, out. Falando baixinho, tranquilinho, humildezinho. Quando chegou, a gente falou, porra, isso aí não é o Renato não, mano. Isso aí não é o Renato não, o Renato tá esquisito. Aí ganhou um joguinho ali, ganhou outro joguinho aqui, pá. A soberba explodiu dentro dele, né? Será, que pessoal? merda de escalação foi essa que tu fez hoje? Que lixo de time que você botou em campo hoje? Que merda é essa, Renato? É o que tinha, que né, Que merda é essa que tu colocou em campo hoje? A porra de um time ruim pra caralho. Um time misto. Um time reserva. Que porra é essa, Renato?
de botar o Fluminense em campo pra jogar o clássico como se fosse o 15 de Piracicaba, caralho. Como se fosse o Bom Sucesso, caralho. Que porra é essa? Cadê a coerência, Renato? Os jogadores não conseguem jogar 2 jogos seguidos. O Thiago Silva jogou, o mais velho do time. Samuel Xavier não pode jogar 2 jogos seguidos, Renato. E o Thiago Silva pode. Ah, entendi. É uma observação bem feita. O Hércules não pode jogar 2 jogos seguidos. Ah, mas o Martinelli pode. Ah, entendi. Entendi. Boa observação, viu? O que é o Everaldo? O que é o Everaldo? O que é o Canóbio? O que é o Canóbio? O Canóbio eu sei. O que é o Canóbio? O Canóbio é o jogador mais caro da história do Fluminense. Uma vergonha. Constrangedor, né, irmão? Constrangedor, né? A minha cara arde de falar isso. A minha cara arde de falar isso. Canóbio é a contratação mais cara da história do Fluminense Futebol Clube. Desde o início do ano, eu falei que esse elenco era uma merda. Eu que isso aí disse. era o pior Não elenco já montado pelo Mário Bittencourt. Mas agora sem John Ares. Chegou a Copa do Mundo, conseguimos resultados expressivos, conseguimos resultados surpreendentes e foi colocado um véu à nossa frente e achávamos que o elenco não era tão ruim quanto parecia, que esse time poderia brigar por todos os títulos. É o véu da ignorância, é o véu do fanatismo, é o véu que causa cegueira no torcedor apaixonado que tenta ter esperanças baseado em nada, porque no fundo, ele sabe que o time dele é ruim. Esse elenco do Fluminense, ele não é ruim, não. É bem verdade que esse elenco do Fluminense não é ruim. Esse elenco do Fluminense é horroroso. Também esse elenco do Fluminense é horroroso. Tem uns 10 aí que, se saírem do Fluminense, vão jogar em clubes pequenos da Série B do Campeonato Brasileiro. E olhe lá. E olhe lá. Também concordo com o Dezão nisso aí. Pelo menos uns 10. Primeiro tricolor que eu tô vendo falar a verdade. Pelo menos uns 10. Chelsea, Cruzeiro e agora Flamengo. 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado. E ontem foi feita uma coletiva para celebrar a venda do melhor jogador do futebol sul-americano. Isso aí foi o fim, viu, Dezão? Não existe. Mas você tá exagerando, André. Você virou hater? Tu tá sendo pago pela oposição? Eu li isso ontem. O Ares tinha que ir embora, deixa ele ser feliz. A felicidade, se a felicidade do Ares for às custas da minha tristeza, eu não quero que ele seja feliz, não. Se é pra chorar a mãe de alguém, que chore a dele. Eu vivo pelo Fluminense Futebol Clube. Eu quero que a torcida do Fluminense esteja feliz. Eu quero estar feliz. Eu quero que você esteja feliz. Eu quero que os meus filhos estejam felizes. Jogador de futebol que ganha R$1,5 milhão por mês, mora na melhor região do Rio de Janeiro, numa puta casa ou apartamento, anda de carro blindado, tem tudo do bom e do melhor, joga num clube gigante como o Fluminense, ele não é feliz? Os caras querem muita coisa, exige muito, né? Mas tem os gados, tem os baba-ovo, pela saco de jogador.
que é contra quando a gente cobra, que é contra quando a gente fala. Ele já fez muito pela gente, André. Deixa ele embora ser feliz. Tá bom. Se você é torcedor do Fluminense de verdade, você tá triste, puto e irritado nesse momento. Aí eu te pergunto, e aí, vale a felicidade dele? Pessoal, entende uma coisa. Não precisa ser expert em futebol, não. Pessoal, concordo plenamente aí com o Dezão. Plenamente. Tem que dificultar o máximo a saída do jogador. O Flamengo fez com o Gerson. Ok, já vai chegar um certo momento que não tem como você segurar. Libera. Agora você ir fazer uma coletiva, uma entrevista da despedida do cara como se fosse um feito para o clube. Essa daí eu também não entendi. Qual foi o feito para o Fluminense perder o melhor jogador? O time ficar pior ainda. Se já era ruim, aí ficar pior. Qual é o feito para o Fluminense? É isso que Dezão tá falando. E falando certo. Sendo realista. Aí, o Fluminense perdeu, jogou um jogo horroroso, time horrível, sem áreas. Mas o presidente achou melhor celebrar a saída do jogador. Isso aí é o que eu não entendo. E ele também, né? Pra saber que o Ares era 80%, 90% do time do Fluminense. O Ares era 80%, 90%, 100% do ataque do Fluminense. O Ares foi embora. E a reposição falada é uma aposta colombiana. O Mário falou que o Ares é um case de sucesso. Talvez seja realmente. E os cases de... Quantos cases de fracasso ele teve que fazer para ter um de sucesso? Quantos jogadores sul-americanos passaram por aqui? Vários, né? E foram embora sem nem que ninguém lembre o nome. Quantos? E quantos? E quantos? Poderia falar uns 20, pelo menos. Pois é, pessoal. Dezão aí, né, do canal Sentimento Tricolor. Chutou o balde, né? Fez algumas críticas aí. E eu vou ser bem sincero, ele tem mais do que razão, né? Mais do que razão. O Fluminense fez um jogo péssimo. O Fluminense entrou para não perder, podemos dizer assim. Renato Gaúcho frouxo, um time covarde, né? Como a gente sempre diz. Mas, claro, tem sempre aqueles torcedores que vai dizer, não, porque estão tentando passar o pano, não. Sendo realista, eu acho que o Dezão tentou aí ser realista ao máximo, né? O Fluminense hoje tem um péssimo... Se o Fluminense já não tinha um time qualificado, né? Como a gente sempre dizia, né? Pra mim, o Fluminense não tem um time qualificado. Dezão aí foi bem realista, né? Desse time aí do titular do Fluminense, tem 6 ou 7 jogadores ali. Que é jogador de segunda divisão, pessoal. Temos que ser realistas. Claro, eu também concordo com o Dezão. Tem muito torcedor aí iludido. Tem muito torcedor aí iludido porque não, porque o Fluminense fez uma grande partida contra outros clubes aí, clubes europeus. Pessoal, o Fluminense não fez grandes partidas. O Fluminense entrou recuado contra esses times. Vamos ser bem realistas. Entrou recuado, conseguiu vencer alguns jogos, mas nada demais, pessoal, nada demais. O Fluminense não venceu a Internacional de Milão, pessoal. Internacional de Milão, vamos ser bem realistas, é um time, pra mim, eu achei um time muito fraco. Não, mas o Fluminense venceu o Al-Ahly, outro time fraco. Então, eu acho que o torcedor do Fluminense não poderia se iludir, né? Como podemos dizer assim, né? Eu acho que tentar se iludir nesse momento aí e vamos ter que... O torcedor Fluminense vai ter que botar na cabeça que vai ter que apagar isso, né? Questão aí do Mundial, né? O Mundial passou, agora vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar. É uma pergunta que se fica. O Fluminense tem time? Eu sou bem realista. Quando começou o Campeonato Brasileiro, antes do Mundial, colocava o Fluminense ali para ficar entre os 10 primeiros, né? Concordo com a minha opinião, não mudou em nada. Para mim, o Fluminense vai ficar ali, né, nessa zona aí, né? Entre os 10 primeiros, né? Porque depois que o Fluminense chegou na semifinal do Mundial, né? Quando bate no peito e diz que chegou na semifinal do Mundial, às vezes isso aí engana o torcedor, né? E o torcedor talvez que estivesse achando aí que o Fluminense fosse
Vou ser campeão brasileiro? Vamos ser bem realistas, mas não é isso, né, pessoal? É outra realidade totalmente diferente. Outra realidade, vamos ser bem realistas, o Fluminense não tem time para ganhar Mundial, e eu vou ser bem realista, viu? Bem sincero. Talvez aí não passe pelo Internacional na Copa do Brasil, né? O Internacional começou já a vencer seus jogos, ok, não são boas atuações também no Internacional, não. Também são atuações bem abaixo do nível, né? Mas se eu fosse tricolor como é a galera aí, eu também tava preocupado, né? E Dezão foi perfeito. Time horroroso, treinador celebrando saída de jogador. Eu comparo muito aí o Flamengo perdeu o Gerson, né? Recentemente, eu acho que vocês sabem, né? Mas o Flamengo primeiro dificultou ao máximo. O Flamengo dificultou ao máximo a saída de Gerson. Até onde pôde, o Flamengo dificultou. Depois não tinha mais como segurar o jogador. Ok, o Flamengo perdeu o jogador. Mas o Flamengo não foi celebrar não, pessoal. Quer ir, vá. O Flamengo não vai celebrar. O Flamengo não celebrou. O jogador foi embora. Bola pra frente. A gente espera que inclusive o Flamengo venha recompor o elenco, né? Inclusive Felipe Luiz na coletiva citou esse fato aí. O Flamengo, eu concordo com o Dessão aí também, venceu aquele time que procurou vencer, pessoal. Não é, como eu disse no início do vídeo, não é que o Flamengo amassou o Fluminense, não é que o Flamengo passou o trator, não é que o Flamengo humilhou o Fluminense, não. O Flamengo fez um bom jogo? Fez, principalmente em questão de domínio, né? O Flamengo dominou do início ao fim. Pra você ter noção, aos 48 do segundo tempo, o jogo foi até os 49, né? 48 do segundo tempo, o Fluminense precisando empatar, precisando ir para o campo de ataque, e a bola estava lá com o Fábio, e o Flamengo pressionando. Terminou desse jeito, pessoal. A bola com o Fábio e o Flamengo pressionando. Geralmente é o contrário, né? O time estando perdendo, aos 48, você tem ali 31 minutos para empatar, você tenta o ataque. Não, o Fluminense, bola no goleiro e o Flamengo lá pressionando. Isso quer dizer o quê? Isso aí é o DNA do futebol do Flamengo. Manteve, né, o seu padrão de jogo. Ok, a gente também não é inocente, a gente não é doido, a gente sabe que o Flamengo precisa melhorar muito. Felipe Luiz também sabe disso. Principalmente, e não ficar só laterizando jogadas. Era só lateral. Não. Acho que isso aí não é nem as características do Flamengo, né? Isso aí, a gente sabe que no início da temporada, principalmente ali, depois do Campeonato Carioca, no início do Brasileirão, posso até dizer isso, o Flamengo tinha muitas jogadas pelo meio, né? Muitas infiltrações, muita enfiada ali de bola pelo meio, onde quebra as linhas, né? O Flamengo tá faltando mais um pouco disso, né? Não só da em Varela, da em Luiz Araújo, da em Everton Cebolinha, que foi quem jogou, né? Acho que o Flamengo tem que fazer mais essa jogada. Outra coisa, a gente sabe também que o Flamengo tá precisando finalizações, pessoal. O Flamengo rodeia a grande área e não consegue chutar. O time do Flamengo não chuta no gol, não sei porquê, né? E quem chuta é Luiz Araújo, né? Luiz Araújo tá com 2 jogos, eu não sei se vocês já observaram, 2 jogos que ele tá abaixo do esperado no Flamengo, né? 2 jogos ali que ele não vem rendendo aquele futebol que a gente tá acostumado a ver. É normal, pessoal, faz parte, né? O jogador oscilar, não ser ali aquele nota 8,5, ele vinha sendo aquele 8,5, 9, né? Contra o Santos, um 6, o jogo de ontem um 6 novamente. A gente espera aí contra o Bragantino ele volte a jogar aquele futebol que a gente está acostumado, né? Futebol ofensivo, um futebol que agride o adversário, um futebol que se limpar ele chuta e às vezes a bola tem entrada, né? Então acho que outra coisa importante para ser citada nesse jogo aí, né? Finalizações, né? Finalizações que o Flamengo não foi tão bem. Mas Felipe Luiz sabe que no fundo ele tem a consciência que precisa melhorar nesse setor, né? Eu acho que o Flamengo vai melhorar muito também nesse setor aí, né? Vamos aguardar contra o jogo contra o Bragantino. Contra o Bragantino também eu não acho que Pedro vai ser titular, até porque as características do jogo
não requer isso, né? Um jogo rápido, campo reduzido. O Bragantino tem um jogo também onde, quando joga em casa, agride muito o adversário, né? Então eu não vejo Pedro saindo de titular, mas boa opção para o segundo tempo, né? Vale ressaltar que geralmente o Flamengo, quando faz jogo contra o Bragantino fora de casa, se complica, né, pessoal? A gente espera que dessa vez não. O Bragantino vem de 2 derrotas consecutivas, né? Caiu ali na tabela, né? A gente espera que ele não venha se recuperar em cima do Flamengo. E o Flamengo continue nessa mesma pegada aí. Continue fazendo bons jogos. A gente tá, podemos dizer, com um jogo a menos, né? Do Cruzeiro. O Cruzeiro que está na parte de cima da tabela, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Podendo igualar a questão de pontos. O futebol do Flamengo, eu acho que caiu um pouco de rendimento, mais pela perca de alguns jogadores, né? Eu acho que foi o Flamengo perdendo Alexandro, perdeu Ayrton Lucas, na lateral esquerda lá ficou engessado, né? Eu teria entrado até com Vina, né? Se ele tem condições de jogo, eu acho que deveria ter ido com ele. Inclusive, no jogo do Bragantino, eu acho que o Flamengo vai com Vina, tenho quase certeza, até porque não pode engessado daquele setor, né? Eu acho que Léo Pereira não dá, né, pessoal? Não dá. Ok, um jogo, você quebrar o galho ali, improvisar, até que vai. Agora você manter uma sequência ali de um zagueiro na lateral esquerda, onde você tem um cara ali no banco, que é um cara da área, um cara do setor. Primeiro que não cai bem nem pro cara, se ele tá bem fisicamente tem que ir para o jogo. E engessa o time, né? O time fica morto por aquele setor, né? Mas vamos aguardar que o Flamengo contra o Bragantino, eu acho que vai vir com Vina, né? Não sei se Ayrton Lucas já vai ter condições de jogo, mas vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.